gente levantou, virou a chave. E como eu tinha prometido alguns programas atrás, eu estaria falando um pouco mais referente ao Legendários, esse projeto que surgiu no coração de Deus e que veio para impactar a vida de pessoas. Legendários! Sim, Legendários! Quem somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Au, au, au! Junto aqui comigo, o Legendário 40.418. Seja bem-vindo, Johnny. Obrigado, eu que agradeço por esse tempo e é uma alegria estar aqui com vocês. O Johnny é o primeiro legendário aqui da cidade de Francisco Beltrão. Em qual top que você participou? Eu participei do Top 555 em Balneário Camboriú. Lá a gente faz o top no Vale Europeu e fui convidado pelo Valmir, pelo Cássio, o pessoal aí de Pato Branco, e a gente acabou indo para lá fazer o top. Passamos pelas provas, passamos pelo desafio e foi uma experiência tremenda. Já fazem 2 anos que a gente foi, né? Top 555. E hoje, aqui em Beltrão, quantos legendários tem? Depois da tua vinda, né? Que foi você que trouxe esse projeto aqui para nossa cidade. Primeiro, eu fiquei quase 1 ano sem servir em lugar nenhum, porque depois que você vai no Legendários pela primeira vez, você volta e começa a ir trabalhar, servir lá na montanha. Eu voltei de lá sem entender o propósito do Legendários e acabei indo muito afoito, muito afobado e acabei não conseguindo ir trabalhar em lugar nenhum. E eu fiquei 1 ano de molho. Eu falo que Deus me judiou por 1 ano para que eu entendesse o propósito verdadeiro do Legendários, né? E aí, em março desse ano, a gente começou a trabalhar e ajudamos na abertura da pista do Caminho dos Ventos em Pato Branco. E a gente levou 8 pessoas, foram 7 pessoas de Beltrão, 8 comigo. E esses 7, a partir de março para cá, nós já passamos de 110 homens. E a gente deve chegar aí final do ano com 200 homens em Francisco Beltrão, tudo de laranja. As pessoas muitas vezes associam, Johnny, o Legendários a uma placa de igreja. E é bom frisar, né, que não é de uma denominação religiosa, né? Essa pergunta é muito válida. As pessoas falam, mas esse programa é da igreja. Não, não é da igreja. A outra pergunta é, você tem que ser evangélico para ir, ou cristão? Não. Cristão é todo aquele que acredita em Jesus Cristo, né? Então, a montanha, ela forja a pessoa, ela lapida a pessoa. São 72 horas na montanha, onde vai tratar o nosso eu, o nosso ego, o nosso caráter. Tem aventura, tem brincadeiras, tem provas, tem barraca, camping, água, tudo que você imagina que se pode fazer numa montanha, numa floresta, lá tem. Mas é forjado o nosso caráter, o nosso coração, nosso casamento, nossos filhos, como nós tratamos, quantas horas por dia a gente tira para brincar com o filho. Então isso lá na montanha é batido bastante em cima. Eu estive participando do Top 733 em Dourados, Mato Grosso do Sul, no Pantanal. São os 4 pilares que são batidos, né? Família, caráter e caráter. E sem contar que lá dentro a gente descobre o gigante adormecido que a gente tem dentro da gente, né? Faz 10 anos que eu estou nessa caminhada cristã, a montanha me impactou, né? Talvez as pessoas, quando a gente dá um testemunho e fala, lá na montanha você vai ter encontro verdadeiro com o legendário número 1. O legendário número 1 que a gente se refere é a pessoa de Jesus. Lá a gente sai da nossa zona de conforto, a gente larga o celular, e é ali onde a gente ouve a voz nítida, né? Porque a todo momento Deus está falando. Mas devido à correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue dar ouvido à voz que a gente gostaria e deveria ouvir. É um confronto pessoal, cada um é diferente. O Clênio, a montanha dele foi diferente que a minha foi diferente que o Clênio. O Clênio falou sobre o Legendário 01, eu sou o 40.418 e ele é o 65.224. Então nós temos uma numeração no mundo, não é Brasil nem Francisco Beltrão, é no mundo. Isso surgiu na Guatemala, já nós estamos indo para 9 anos, vem se arrastando da Guatemala a passos curtos por um tempo, tanto que eu fiz há 2 anos 555 top, agora ele já fez o 733, agora nós já estamos indo para o 817, o top, está muito rápido. Se você pegar quantos cresceu em 2 anos do meu top até 2 anos, nós vamos crescer a mesma coisa nos próximos 2 meses. Então, tem uma previsão de 16 mil homens subirem a montanha daqui até dezembro.
Isso vale no mundo inteiro, em todos os tops. Então nós temos uma numeração, a gente é reconhecido pela numeração, não importa se você é dentista, médico, carpinteiro, pedreiro, pintor, empresário, todos eles são reconhecidos pelo número. Então na montanha não tem nome. E o legendário 001 é Jesus Cristo. A partir daí o 2 ficou vago, porque a pessoa que ficou com o número 3, o Chep Putso, que é o legendário mais antigo, ele não se achou digno ou não se achou a altura suficiente de ficar já na sequência de Jesus, então ele colocou o 03. E aí veio subindo. Então a primeira vez oficialmente que foi para a montanha foi 109 homens. A estimativa é que no ano de 2030 sejamos milhões? Milhões. Os estudos mostram que a gente pode chegar a 12 milhões de homens aí. Então, 12 milhões de homens em 5 anos, praticamente, 6 anos, 5 anos e meio, é bastante trabalho. Precisa se trabalhar bastante. O que a gente quer? A gente quer forjar o caráter do homem e fazer com que ele volte às origens. Ele volte a ser o homem que era, assumir o papel de pai em casa, assumir o papel de homem em casa, assumir o papel de provedor de casa, né? Então, hoje, essa geração dos anos 90 aí que vem passando pela geração da internet, do celular, ela está bastante complicada em casa, né? Então não precisamos tirar esses jovens principalmente e alguns pais que ficaram no caminho aí se perderam nessa questão. Então nós precisamos tirar, levar para a montanha e forjar o caráter dele, preencher aquele vazio que tem aqui dentro, né, cara? Meu nome é André Sebastião da Silva. Quando foi aproximadamente uns 4 dias da manhã, eu subi com a sede. Coloquei uma corda no meu pescoço e apaguei. Não sei como, mas essa corda cortaram. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, te amo! Cortaram essa corda, só que pela honra e glória do Senhor, contando essa história para vocês. Para você participar a primeira vez tem um investimento também, vale frisar que não é nada visando lucro, né? Tudo revertido em função do processo que você vai estar passando por essas 72 horas, né? Então, cara, eu digo, se eu pudesse, eu queria viver de top em top, mas não posso, né? A gente tem que trabalhar, porque é muito gratificante, né? Aquele momento onde chega os homens da montanha, né? O semblante é diferente, o testemunho que transforma vidas, curas, enfim, não tem preço que pague, né, Diogo? Não tem, não. A gente começa ali, faz o check-in, são 72 horas o processo, faz o check-in e começa o preparo para a caminhada na montanha, isso tanto em Balneário, tanto em Pato Branco, na pista Caminho dos Ventos, quanto lá em Dourados, que a gente gosta aí na pista do Vale da Onça, Pantanalzão. Você vê a exaustão das pessoas ali no início, o cansaço, a exaustão, tudo, porque elas não veem o potencial delas, elas não sabem o que está ali dentro ou elas esqueceram no caminho. Ou foram esmagados ali por alguma pessoa negativa, ou alguém, a própria às vezes da família, oprimiu aquela pessoa, a pessoa não sabe a força que tem. Lá na montanha, ela acaba se redescobrindo nesse processo. Tanto que quando termina o top, o evento, após 72 horas, eles querem voltar a fazer o caminho de volta correndo, porque de tão bom que foi, eles querem voltar e fazer tudo de novo, sabe? Voltam pilhado. A gente fala, o problema é segurar no final, porque eles estão cheios, sabe? Johnny, e para quem está acompanhando essa nossa entrevista, eventualmente queira participar desse projeto, como que ele pode estar procedendo? Sim. Existem manadas e a gente trabalha com a ideia de manadas porque fosse um bando a gente se dispersaria muito fácil, o bando se dispersa. A manada, onde ela vai, ela passa por todos os obstáculos, né? Então, em Francisco Beltrão, a nossa manada pode estar nos chamando 469-9906-5290 e eu vou estar passando para vocês um grupo de WhatsApp que a gente tem todas as informações. Hoje nós estamos com uma fila de espera ali de quase 150 homens
que já estão com o nome ali no grupo, estão buscando uma data que se encaixe, então a gente ajuda. Nosso papel aqui é só servir, ajudar. Queremos que os homens sejam mudados, as famílias vão ser mudadas e os filhos vêm numa nova pegada. Esse é a nossa luta diária. Então, vamos, quem quiser nos chamar, tem o Instagram Legendários, @legendariosfb, nosso Instagram daqui. A gente sempre está postando também bastante material, tudo. E todos os homens são convidados. A gente teve agora um caso de uma pessoa sem a perna. E ela foi. Difícil imagine sem a perna. Agora ela foi. Eu brinco que os magrão conseguem, os mais gordinhos conseguem. Então é uma experiência que você que está em casa, que você tem filho, que você tem esposa, ou que você ainda é solteiro e quer casar, deveria fazer isso urgente. E nós estamos te oferecendo uma experiência na montanha, no meio da natureza, com acampamento, com diversão, com tudo que tem de um acampamento durante 3 dias, 72 horas. Então você paga a inscrição, a gente cuida do resto e te ajuda, faz todo o processo. O que eu aconselho hoje, por eu ter passado por esse processo, porque a gente sempre está conversando com amigos, com pessoas que têm a gente como referência, vem pedir um conselho. Eu sempre falo, leva a palavra de Deus em primeiro lugar, mas falo assim, não tome nenhuma decisão antes de subir uma montanha, porque ali é transformador. A gente vê pessoas subindo com o casamento destruído, e voltando e fazendo tudo diferente. Vê, quem sabe, subindo com uma falta de perdão e quando desce, vai consertar situações. Porque muitas doenças que nós temos, existe a parte espiritual, sim, mas muitas vezes é uma falta de perdão, é uma angústia, é uma amargura na alma, e nós vemos que ali você é confrontado e nós entendemos que muitas vezes a última palavra não precisa ser a nossa. Sim. Nós temos que ter o coração quebrantado, assim como diz no nosso lema, Ahu, que você poderia até explicar o que significa aí para o pessoal. Amor, honra e unidade. São 3 pilares que a gente precisa trabalhar, Sim, a gente já viu pessoas que subiram lá viciados e voltaram de lá e largaram o vício. Estou falando de droga, estou falando de remédio, principalmente remédio. Então nós temos uma história aqui de um dentista que ele tomava 7 tipos de medicamento e ele largou na montanha. Nós temos histórias adversas, nós temos histórias, a gente fala histórias dignas de ser contada. Nós temos história, por exemplo, do Ricardo Martins, que é um cara conhecidíssimo aí no mundo imobiliário, desse meio imobiliário, e lá de Goiânia, e ele era dono da MyBroker, que valia milhões as imobiliárias dele, e ele era um dos donos, e ele voltou do top da montanha e vendeu a parte dele. Ele falou, fui um juvenil, ele brinca, que foi um juvenil, uma criança, ele era antes da montanha, e após a montanha ele virou homem. Então a primeira coisa que ele fez foi vender tudo, porque ele precisa se remodelar, reinventar, e os filhos deles que estavam passando, porque não crescendo, eles estão passando muito rápido, Quando é daqui uns dias já nem precisa mais do pai, já tem a namorada, já tem a esposa, e ele estava perdendo tudo isso. Então lá na montanha ele conseguiu ver o tamanho do erro que ele estava cometendo na vida dele, se dedicando 100% ao trabalho. Então ontem mesmo a gente conversando com uma pessoa e eu falei para ele sobre visitar o pai, visitar a mãe. A cada quanto tempo você vai visitar teu pai e tua mãe? Ele falou, 3, 4 meses. Daí eu falei, quantos anos falta para eles morrerem? Ou quantos invernos falta para eles morrerem? Daí ele falou, nossa, não fale assim que me assusta. Daí eu falei, em vez de você contar que eles têm 55, 60 anos, conta que mais 20 eles vão estar aqui. Então, dos 20 você não foi nesse inverno visitar teu pai, falta só 19. Então, se você não for no inverno que vem, falta só 18. Então, tenta contar o contrário para ver como que fica preocupante esse tempo que não são valorizados entre família, entre pais, entre filhos e pais principalmente, filhos e avós. Tem avós aí com 70 anos, 80. Quantos invernos falta para eles ir com Jesus e você não vai ver mais, Então, se você começar a contar essa brincadeira ao contrário, fica preocupante. Então, dedique mais à tua família. Esse é o nosso maior pilar hoje, Porque hoje a gente tem dado prioridade àquilo que não é prioridade. Nós estamos na era digital e isso tem tomado o nosso tempo. E hoje o que mais a gente vê com os amigos, familiares, e muitas vezes o que a gente faz, dá um celular para a criança porque sabe que ela vai ficar quieta. Sim. Então hoje a criança jogar um futebol,
aquelas brincadeiras que tinha na nossa época, a gente não vê com frequência, né? Então quando eu subi a montanha, eu descia, eu tive que remendar algumas coisas com o meu filho mais velho, né? Então, para você que não é pai ainda, se você subir, você vai fazer diferente. Você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi, tá? Então, é algo assim que, para mim, foi transformador, né? Eu digo assim, já passei por vários processos, mas eu digo, foi o melhor investimento da minha vida, tá? Porque foi algo assim que virou uma chave. E tem aquele lema, né? Sobe menino e volta homem. Volta homem. Nem todo mundo é curado ou tratado 100% na primeira vez. Você vai trabalhar, aí você entende o processo e você consegue absorver mais quando você vai servir na segunda vez. Então, mas tá aí o convite. Legendário surgiu na Guatemala, se espalhou pelo mundo, está se espalhando muito. Beltrão, em março, nós éramos uma pessoa, agora vamos chegar a 200 homens aí final do ano. E esse mundo cômodo que tem hoje, a gente quer tirar isso. Nós queremos que o Legendários traga atividades de homem, que pais possam rever os seus conceitos com os filhos, filhos possam rever os seus conceitos com os pais, essa é a nossa prioridade. Tratar Jesus também como prioridade, então tem muita gente que está esquecendo de Jesus ou que não teve a oportunidade de conhecer ele direito. Então na montanha fica mais fácil, porque o processo existe, os confrontos existem e você vai absorvendo aquilo para a sua vida. Eu sou uma pessoa boa, eu não traio a minha esposa, eu não bato nos meus filhos, eu não tenho por que ir na montanha. Esse é o primeiro motivo para você ir na montanha, você achar que não tem nada. Então, sobe a montanha para ver, depois você vai estar aqui falando com o Clênio, vai estar falando com nós e contando seu testemunho, e todos que descem da montanha têm um testemunho. É isso aí. E o interessante também, né, Johnny, que depois que o pessoal desce a montanha, enfim, tem todo o protocolo, entrega de bonés, a gente se reúne, né? Mas tem também, né? Hoje a gente mantém numa segunda-feira, tem um espaço onde a gente se reúne, né? Quem sabe você não está bem, vai ter oportunidade de ir lá, encontrar um amigo, compartilhar. São bons momentos que a gente passa junto como a manada, hoje de Francisco Beltrão, né? Sim, dá risada, aquele tempo descontraído, né? Agora em outubro, novembro, a gente está pensando num evento, então alguns lugares chama-se Manada Day, né? O dia da manada. Dessa forma a gente faz interação. Então, os eventos dos Legendários são com pneu de trator, são com motosserra, são com machado, mais bruto mesmo, né? Estilo resgatar o homem mesmo, da onde ele estava lá no conforto, no comodismo, né? Então, é muito bacana. A gente não sabe se nós vamos ter pista em Francisco Beltrão um dia ou não, e isso para nós não é o nosso objetivo hoje, nossa preocupação hoje é pegar pessoas, pegar famílias que estão arrebentadas, pegar homens que querem melhorar, pegar homens que já estão bem, mas querem crescer ou ter uma experiência única na montanha e acompanhar esses caras até a montanha, né? Essa é a nossa prioridade hoje. Johnny, quero agradecer a tua participação, tá? Quero expressar publicamente aqui a minha admiração que eu tenho por você, porque eu tenho sempre como entendimento que as maiores decepções que nós tivemos na nossa vida vieram através de pessoas. Mas as maiores bênçãos que a gente teve e vai ter ainda também vão vir através de pessoas. Então a gente nunca pode fechar a porta para ninguém, porque a gente nunca sabe se essa pessoa vai vir para ferir, nos ensinar, nos instruir ou nos abençoar. Tá? Eu lembro lá atrás, um dia você comentou do projeto comigo e eu meio por ignorância, não te dei muita atenção e tentei assimilar na minha cabeça, mas uma caminhada, o que isso vai mudar? Mas depois que eu comecei a ver os colegas vindo, né, na nossa igreja onde a gente serve, transformados, eu falei, pô, tem Deus nisso aí. Foi onde eu resolvi subir sem ter condição. Glorifico a Deus pela tua vida, pois através de você, toda essa manada de Francisco Beltrão está vivendo esse momento único, transformador. Amém. E que Deus possa te honrar, cara, assim como tem te honrado. Amém. E quem me conhece sabe que a minha vida é gratidão, né? Já passei por lutas, já passei por dificuldades, já tive no meio social, já tive no meio da mídia, né? Até admiro de você estar fazendo isso e parabéns mesmo por estar levando, né, para as pessoas, porque são poucos hoje que estão se dedicando o tempo para isso. A minha vida teve pessoas me ajudando, né? Então eu tenho muita gratidão a pessoas que me ajudaram, me tiraram do buraco quando eu precisei, caminharam comigo quando eu precisei. Tudo que eu e a minha casa hoje nós queremos é servir. Se a gente tiver condições, nós vamos estar servindo aí o tempo inteiro, né? Esse é a nossa maior alegria hoje, é fazer um pouco do que já fizeram por nós no passado, né?
Então essa é a nossa alegria. E que bom, esse é o caminho. Francisco Beltrão vai ser laranja e o Sudoeste, na verdade, nós temos 300 mil homens aqui no Sudoeste. Imagina nós colocar 300 mil homens com uma visão diferente sobre caráter, sobre força. O que nós podemos fazer aqui no Sudoeste com 300 mil homens de laranja? Então vamos lá, vamos buscar esses 300 mil homens que tem no Sudoeste aí, ó. É o nosso maior foco. Nós não queremos virar modinha, não é modinha o Legendários, né? Nós queremos acabar com essas coisas ruins que têm acontecido dentro de casas, nos lares, nas famílias e até nos homens. Então, esse é o nosso maior propósito. Beleza, e eu quero convidar você, ó, toda primeira e segunda-feira do mês, a gente se reúne no calçadão aqui de Francisco Beltrão, às 6 horas da manhã, para estar orando pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pela nossa nação, né? Isso é muito importante. Tá? Obrigado mais uma vez, Johnny, e que nós possamos, né, mais vezes estar compartilhando coisa boa desse projeto que, como eu disse, surgiu no coração de Deus e tem transformado a vida de pessoas. E é isso aí. Aú! Um abraço! Senhores, família não se abandona! Então, continuemos com toda essa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Aleluia.